Reinaldo Azevedo, pacificação é remédio de vigaristas para a falsa doença da polarização. Vamos trazer para vocês aqui esse texto importante. Vocês já ouviram falar muito por aí da tal polarização, correto? Ela seria a causa de um impressionante conjunto de problemas do Brasil. E como é que se responde às demandas criadas por Raquel, a irmã má de Mulheres de Areia? Ora, com a pacificação que a Ruth, a irmã boa, entenderam, uma iria criando problemas, a outra resolvendo-os. Mas tem uma novidade para vocês. Raquel polarização, irmã perversa, nem sequer existe no novelão da política. E a Ruth pacificação é que é a bandida, a vigarista e a pilantra. Vamos sair do universo do folhetim para a medicina? E não existe um remédio certo para o diagnóstico errado. Na verdade, a terapia errada pode matar o paciente, não é mesmo? O país tem convivido com uma tara que paralisa a inteligência, que torna as análises burras e que reduz a complexidade do mundo a um mero joguinho de opostos que ignora nuances em favor de uma doxa. Vamos trazer aí todas as informações importantes, queridas e queridas. Vamos ver aqui o que está rolando em todos os trabalhos, meus caros, minhas caras. O Haddad está lá no estúdio, estou vendo aqui agora. E o que é mesmo uma doxa? Vamos à definição do dicionário Ruais, que é compreensível sem ser simplista, na filosofia. A doxa é um sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um determinado momento histórico, supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou uma evidência natural, mas que para a filosofia não passa de uma crença ingênua a ser superada para a obtenção do verdadeiro conhecimento. Os malandros. Não é exatamente a sociedade que aponta a existência desse personagem fantasma, a sombra sem nunca se mostrar claramente, chamada polarização. Isso está na pena da boca e na boca dos analistas, virou o crack do pensamento, é o exercício de um vício, não um critério, e que tem raiz claramente ideológica. Sustentam haver uma polarização entre Lula e Bolsonaro, os que pretendem criar uma equivalência entre um democrata e um golpista, lastimando a ambos. Logo, seu ponto ótimo é alguém que esteja no meio do caminho entre a democracia e o golpe. Sustenta haver polarização os que pretendem que o governo Lula é o outro extremo do bolsonarismo, e é mesmo. Fosse e teríamos, então, uma gestão de extrema esquerda, já que parece inequívoco que o ex-presidente lidera a extrema-direita. Pergunta até meio abestado, o líder petista, por acaso, encarna o extremismo de esquerda? Logo, o ponto ótimo dessa gente não é o centro entre os polos, até porque para isso já temos no poder. Esse PCC analítico que sequestra o pensamento anseia com um meio do caminho entre o centro e a extrema-direita. Sustentam haver uma polarização, os que pretendem encaixar até o Supremo em sua pilantragem teórica, de sorte que o tribunal também é um dos extremos, e os reacionários bolsonaristas ou o outro. E ora vejam, como essas lorpas da análise são contra a polarização, deve-se concluir que buscam o meio do caminho entre o Supremo Tribunal Federal e a destruição do Estado de Direito. Vocês estão percebendo que essa conversa de polarização, comprada de forma irrefletida pela imprensa, dá uma piscadela para uma espécie de fascismo soft, de fascismo light, de fascismo liofilizado, já que não polarizar significa o meio termo entre a democracia e o golpista, entre o centro e a extrema-direita, entre o STF e a destruição do Estado de Direito? E quem vem para resolver? Ora, se então a polarização é essa doença ou essa gêmea má, vamos buscar o remédio, a rutinha, a gêmea boa da pacificação. Mas esperem aí, pacificação entre o que e o que? Entre o democrata, entre o democrata e o golpista, entre o centro e a extrema-direita, entre o STF e aqueles que querem destruí-lo, é isso? Entenderam a armadilha? Se Lula seria um polo e Bolsonaro outro, a solução só poderia estar com o bolsonarismo moderado. Mas onde é que se encontra essa cabeça de bacalhau? Os tais mercados e a extrema-direita envergonhada, assim, vergonha não padece do mesmo mal do adicional de fingimento, só conseguem enxergar uma saída viável. Tarcísio de Freitas. Quando a gente ouve que a anistia seria pacificação, aliás, foi Tarcísio quem lançou a palavra no mercado das más ideias políticas, tratar-se-ia de pacificar o que com o que? A democracia com golpe. Quando se diz que é preciso reduzir as penas em favor da pacificação, vamos pacificar o que com o que? A lei com o vale tudo, quando pregam por aí que o Supremo Tribunal Federal participe de um arranjo em favor da pacificação, a intenção é pacificar o que com o que? A Constituição com a impunidade. Sempre fiz pouco caso teórico
dessa besteira de polarização, mas eu sempre intuí tratar-se de uma conversa ideológica em busca de um personagem como o Senhor das Sombras dissesse: temos que demonizar Lula e Bolsonaro, afirmar que são opostos e combinados e aposentar os dois. Só assim aparecerá a novidade. E para surpresa de ninguém, o que se considera novo é Tarcísio, o cara que faz o tweet cantando as glórias de um fascista como Charlie Kirk, que ataca o Supremo Tribunal Federal em praça pública e que diz não confiar na justiça. Sobre Kirk, e eu ainda voltarei ao tema, noto, uma coisa é lastimar um assassinato, a outra é endossar a pauta do morto que trazia a morte na alma, eis aí um homem novo. Encerro. Bem, eu tinha mesmo razão, não é? Como o diagnóstico estava errado e não havia polarização, vieram com um remédio igualmente errado, a pacificação. Fosse para achar o meio termo entre a pessoa reta e o bandido, entre o certo e o errado, entre a lei e a desordem, seria o caso de declarar a vitória do crime, a glória do erro e o triunfo da esbórnia. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.